Olá, eu sou o jornalista Albano Gado. Estamos aqui ao vivo nos estúdios do Porto Alegre Oficial para iniciarmos uma nova etapa. São assuntos diversos sobre Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Comigo hoje aqui no estúdio, o vereador de Porto Alegre, Gessé Sangalli, e o deputado estadual, Leonel Hadi. Boa tarde, deputado. Boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês nesse debate tão importante, num canal tão importante para a nossa cidade e num ano relevante, né, a partir de decisões aí vinculadas ao gasômetro, mas que, claro, ampliam em muito a nossa pauta sobre ideias e visões de mundo. Boa tarde, vereador. Bom, boa tarde, Porto Alegre Oficial, Albano, deputado Leonel, foi meu colega como vereador de 2020 a 22, ele se elegeu deputado, eu não consegui, mas estamos aqui debatendo a cidade de Porto Alegre, que é o interesse de todo mundo, tanto da esquerda quanto da direita, e é interessante porque em pautas públicas como essa aqui é quando a gente conversa com os nossos colegas de maneira mais profunda. Eu nunca visitei o deputado no gabinete dele, ele nunca me visitou no meu gabinete, mas nesses palcos de conversa pública é que a gente começa a debater de fato as ideias e espero que a gente possa ter um debate produtivo aqui para conversar sobre Porto Alegre. O assunto preponderante do debate hoje é a usina do gasômetro, tá? A usina do gasômetro, ou simplesmente o gasômetro, é uma usina de geração de energia desativada e transformada em centro cultural. Localizada na cidade de Porto Alegre, aqui é a capital do Rio Grande do Sul. A Justiça Federal ela concedeu uma liminar suspendendo o edital de parceria público-privada, PPP, lançado pela Prefeitura de Porto Alegre para concessão administrativa da usina do gasômetro. A decisão ela foi assinada pelo juiz federal substituto Bruno Rich Fagundes de Oliveira e atende a pedido da União, representada pela Advocacia Geral da União. A União alegou que o imóvel pertence ao seu patrimônio, conforme matrícula no 5º Registro de Imóveis da capital. Em 1982, o bem foi cedido ao município a título gratuito e por prazo indeterminado, com a condição expressa que fosse utilizado somente como logradouro público. Segundo a AGU, ao abrir a licitação para a exploração econômica do espaço por meio do PPP, a Prefeitura extrapolou os limites da cessão e violou a Lei nº 9.636/98, que veda a conversão de cessões gratuitas em instrumentos de exploração onerosa. O edital lançado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre em 23 de julho estabelecia uma PPP com repasses que poderiam chegar a 95 milhões ao longo do contrato por um período de 20 anos. Estava previsto um aporte inicial de 7,5 milhões e valores anuais de até 4,5 milhões a partir do terceiro ano. Então, iniciando o nosso debate, eu vou deixar um espaço para que o nosso público, já que a gente está iniciando os debates hoje, possa conhecer os deputados, né, e o vereador. Poderia apresentar, então, deputado, para... Me apresentar para... Exatamente. Maravilha. Então, meu nome é Leonel Hadi, estou deputado estadual de primeiro mandato, fui vereador de Porto Alegre até 2022, sou formado em Direito, sou formado em História e com pós-graduação também tenho mestrado em Direitos Humanos, pós-graduação em Direito Penal, Processual Penal, Direito Constitucional e também estou prestes a me formar em Economia, Ciências Econômicas. E eu sou do Partido dos Trabalhadores e por isso, né, fui chamado aqui para o debate porque, enfim, foi uma situação envolvendo a União, né, representada pelo presidente Lula, pelo Partido dos Trabalhadores e o município aqui de Porto Alegre, representado pelo prefeito Sebastião Melo e o MDB. Depois a gente vai aprofundar esses aspectos, até porque nesse momento a gente já tem uma decisão, né, entre ambos os entes, né, públicos, e que, para mim, foi a melhor decisão. Mas a gente vai aprofundando isso ao longo do debate e agradecer a oportunidade mais uma vez por estar aqui. Vereador? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gessé Sangalli, sou vereador aqui de Porto Alegre, já fui vereador no município de Viamão, antes de ser vereador era líder comunitário, sou também servidor público, trabalho na Justiça do Trabalho. Essa migração de vereador de Viamão a Porto Alegre se deu após eu fazer a minha renúncia lá como vereador, concorri aqui em 2020 contra todas as probabilidades, me elegi vereador na capital, na época pelo Partido Cidadania, parceria minha com a deputada Anne Ortiz. Concorri a deputado estadual, não me elegi, fiquei em primeiro suplente da federação da qual fazia parte. Corrigi o rumo,
tentei entender qual é que foram os meus erros para não representar naquele momento os valores que eu acreditava e que eu esperava que as pessoas pudessem me dar essa confiança para ser o seu representante na Assembleia Legislativa, ser colega do deputado. Acabou que não foi próspera essa minha tentativa em 22. Depois de corrigir o rumo, me reelegi aqui vereador de Porto Alegre, o mais votado de Porto Alegre, mas por coincidência de todo o sul do Brasil. Então, represento o Partido Liberal, sou hoje vereador pelo Partido Liberal, acredito nos valores de liberdade e justamente por essa contradição de ideias minhas, né, da esquerda, da direita, da liberdade econômica e a questão de gestão mais pública, que é o que defende o deputado, foi que o Porto Alegre oficial nos convidou para debater e vai ser uma honra estar aqui com vocês hoje. Vereador, eu vou começar perguntando para o senhor qual era o modelo inicial dessa concessão da usina à iniciativa privada. Tentar fazer um breve histórico, tá? A usina ela iniciou a construção em 1926, concluiu a construção em 1927, foi inaugurada em 1928. Até a empresa que fez essa construção e operou a usina termoelétrica aqui na cidade de Porto Alegre era a Bond & Share. E ela trabalhou por 47 anos aqui na cidade de Porto Alegre, gerando energia, só que a tecnologia foi evoluindo e o carvão no meio da cidade, gerando problema de intoxicação, fuligem, acabou se tornando algo obsoleto. Então, 47 anos depois, ela foi desativada, entrou termoelétricas, outras usinas de geração de energia e também a tecnologia de transmissão de energia acabou melhorando, fazendo com que a geração de energia pudesse dar mais longe da cidade. Então, depois veio a questão da falência da empresa, ela acabou indo para o patrimônio da União através da Companhia Nacional de Energia, se não me engano, essa é a questão. Lá por 82, 84, depois desse imbróglio jurídico com a empresa que acabou falindo, saindo do Brasil, cedendo essa propriedade para a União, acabou que o Estado, no caso o governo federal, acabou se tornando a proprietária, só que não tinha interesse econômico de manter porque ela deixou de ser útil para a finalidade que ela tinha sido construída, que era gerar energia próxima das fontes que consumiam, que era, no caso, o centro da cidade de Porto Alegre. Então, o governo federal fez um termo de concessão de uso, né, uma permissão de uso para que o município de Porto Alegre pudesse fazer a gestão daquele espaço que fazia agora parte do cenário da cidade de Porto Alegre. Talvez ao lado do laçador, a usina do gasômetro seja o maior símbolo da cidade de Porto Alegre. Então, ficou sob a gestão da cidade de Porto Alegre por muitos anos, num termo de concessão mais informal, desde 80 e poucos, 82, 86, a cidade de Porto Alegre tinha como se fosse a posse deste imóvel, que é símbolo aqui da cidade de Porto Alegre. E passaram várias gestões, teve Frente Popular, depois Fogaça, depois Fortunati, depois Melo, depois Marquesan. Ao longo do tempo, a infraestrutura da usina acabou se depreciando, ao ponto de chegar em 2016, quando o Marquesan decidiu pelo fechamento da usina. Então, o Marquesan, de 2016 a 2020, desculpe se eu estou errando alguma data, mas é algo mais ou menos tipo isso, acabou fazendo o fechamento da usina do gasômetro. Antes de 2016, tinha alguns espaços culturais que era acessado gratuitamente pela população. Já tiveram também algumas concessões dentro da usina do gasômetro que permitia café e exploração comercial um pouco mais modesta. E o governo Melo buscou a questão da reforma da usina para reerguer aquele patrimônio histórico da cidade de Porto Alegre, que pode ser utilizado de maneira a fomentar também a questão cultural. Então, o Melo buscou o Banco de Fomento aqui da América Latina para fazer o financiamento. O dinheiro que veio para fazer a reforma foi desse banco, não veio do dinheiro do governo federal, nem do município, mas o município está pagando esse empréstimo e depois de 29 milhões para fazer a reforma, agora está chegando a questão da entrega da usina do gasômetro para a população. E dentro da filosofia do governo Melo, a lógica de fazer a parcelização faz sentido dentro daquilo que nós representamos como modelo de gestão pública através de parceria público-privada. E daí veio o imbróglio, porque quando o governo municipal, que tem a posse da usina do gasômetro, fez o edital de concessão, a Secretaria de Patrimônio da União, que, se não me engano, no passado havia sido chefe de gabinete da Maria do Rosário,
junto com o Ministério Público, entraram com uma ação judicial e conseguiram uma liminar para embargar a parceria público-privada, porque questionando alguns aspectos do modelo que tinha sido colocado no edital. E, após isso, o governo Mello foi buscar o governo federal, tentou costurar isso, e hoje, por acaso, por coincidência, a ministra Esther veio aqui na usina do gasômetro fazer a assinatura formal dessa concessão por 21 anos da usina do gasômetro para o município de Porto Alegre. Então, como se fosse corrigindo o imbróglio que foi levantado naquele momento quando foi dada a liminar. Então, hoje, a partir desse momento, a cidade de Porto Alegre pode dar andamento à questão da concessão nos moldes em que ela tinha proposto. Só para encerrar, para não monopolizar o debate, parece que três questões foram atendidas como condição para que houvesse essa concessão. Uma delas é a questão da reforma da chaminé do gasômetro, que, embora compõe ali a questão arquitetônica, ela tinha ficado à parte da questão da reforma, e permitir que um grupo de artistas, talvez o Leonel Hadi vá saber melhor o nome, Usina da Arte. Das Artes, Usina das Artes, que tinha o direito de ocupar aquele espaço antes da reforma, tinha ficado fora como se fosse da nova previsão de entidades que poderiam utilizar aquele espaço. Então, esse grupo foi inserido no novo edital como tendo direito de ocupar esse espaço de maneira gratuita para as suas questões culturais, e uma outra sala que não estava dentro desses espaços cedidos à população de maneira gratuita, na gestão pública, foi colocada também. Então, as questões que foi dada a liminar contra foram superadas, e agora, atendido alguns requisitos, passou a ser possível fazer o projeto que a Prefeitura de Porto Alegre tinha pensado lá em julho de 2025. Deputado Leonel, qual foi a contestação ao modelo proposto? E todas as reivindicações foram atendidas? Na verdade, o modelo proposto pela Prefeitura e que foi de forma atabalhoada, não passou por nenhum escrutínio público, foi de simplesmente iniciar uma parceria público-privada, repassando um patrimônio público que tinha recebido um aporte milionário de dinheiro público, dinheiro do contribuinte, praticamente 30 milhões de reais foram colocados ali na usina, que estava fechada desde 2016, como foi bem falado pelo GCE. A Prefeitura pega um empréstimo, coloca dinheiro público, porque vai ter que pagar esse empréstimo, com juros e etc. E, após finalizar a obra, repassaria, então, imediatamente a exploração desse espaço para a iniciativa privada, que seria a proprietária, digamos, a proprietária no sentido contratual durante 20 anos. Depois, claro, voltaria para a Prefeitura se não fosse renovado esse contrato. O que acaba acontecendo? A gente tem que refletir onde é que está o ponto de discórdia. Qual é o ponto de discórdia? Quando a União cedeu para o município, o objetivo dessa cedência é que esse espaço permanecesse de acesso público e que não pudesse ter uma exploração econômica exclusiva, digamos. Não poderia ser proibido de entrar nesse espaço mediante cobrança de ingresso ou qualquer coisa do gênero. Tem que ser um logradouro público, ou seja, quem administra esse espaço pela cessão, pelo contrato e, na verdade, pela lei que regulamentou essa cessão, tem que ser o poder público, ou seja, a Prefeitura, que tinha, então, a posse desse patrimônio histórico. Então, quando a Prefeitura ela subverte isso, ela acaba infringindo a lei e acaba entregando para a iniciativa privada após fazer um aporte milionário de dinheiro público, é que a SPU, a Secretaria do Patrimônio da União, aciona de forma correta e coloca a irregularidade e a ilegalidade dessa iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre. Ou seja, a Prefeitura não poderia abrir mão de administrar a usina do gasômetro. Isso não pode pelo acordo entre União e município. Isso aí é consensual na Justiça Federal, em qualquer nível. Existe uma lei que regulamenta. Então começou esse debate e essa disputa. E nisso entrou o movimento social, principalmente o movimento... agora estou com o Cais do Porto, mas é vinculado ao Cais do Porto. E esse movimento, a Usina do Povo, ele se mobilizou junto a autoridades, se mobilizou junto a outros artistas e trouxeram iniciativas e propostas para a Prefeitura para que isso fosse adequado.
E é o que agora, né, o que aconteceu agora, no dia de hoje, né, a nossa ministra vindo aqui assinar junto à prefeitura esse novo termo de cedência. O que é importante que a gente saiba? Mudou totalmente a proposta original do prefeito Sebastião Melo. A proposta do prefeito Sebastião Melo, de parceria público-privada, tinha como objetivo entregar a usina do gasômetro para um privado, para uma empresa administrar, e essa empresa teria que arcar com 7 milhões de reais. A prefeitura arcou com 30. Essa empresa compraria, entre aspas, durante 20 anos o uso por 7 milhões de reais e lá ela faria o que bem entendesse. E cederia poucas datas ali, o acordo previa algumas datas públicas da utilização dos espaços do gasômetro. Então o privado determinaria o que iria acontecer ali com uma usina que é um patrimônio histórico do povo gaúcho, vinculado à União, da prefeitura, a prefeitura gerindo, e seria entregue para um privado. E agora se subverteu. Isso não foi aceito e agora a prefeitura teve que fazer um novo contrato, onde a Secretaria da Cultura do município de Porto Alegre administra o gasômetro, ou seja, administração pública, e daí, abaixo dela, faz a parcerização, ou seja, contrata privados para fazerem o uso desse espaço de forma coordenada, o que me parece que é mais racional. Porque seria impossível, né? O poder público, por exemplo, ter um café lá dentro, explorar, né, algumas questões econômicas ali, não seria viável. Então, a parcerização dentro do gasômetro, ela é necessária para melhor gestão no sentido de ocupação de espaços, porque as pessoas, né, quem conhece o gasômetro, é um prédio enorme e que precisa ainda de um aporte financeiro para reestruturar teatro, reestruturar cinema, porque isso não foi colocado lá ainda, né, não está instalado ainda no gasômetro. Agora, muda totalmente a lógica. Então, hoje nós temos a Secretaria da Cultura de Porto Alegre, a Secretaria da Cultura de Porto Alegre administrando o gasômetro, fazendo, né, abaixo dela essas parcerizações, e através disso também nós tivemos o retorno da Usina das Artes. A Usina das Artes, que é a ocupação de algumas salas, se eu não me engano são 3 salas, nesse momento, que serão utilizadas por artistas locais, né, com ônus muito baixo ou sem ônus, dependendo do caso, e que isso também fomenta a cultura. Também foi acordado que os conselhos de cultura, que a sociedade civil possa incidir sobre as decisões ali na usina, e a União também fará um aporte de 8 milhões, né, já que a prefeitura fez esse aporte público, de dinheiro público na reforma, a União, né, ao longo dos anos aí também fará aportes ali para fazer uma contrapartida na manutenção desse prédio, e também foi acordado então que agora a chaminé será reformada mediante essa parceria público-privada. Então, quer dizer, o que nós temos hoje é um meio do caminho entre aquilo proposto pela prefeitura e aquilo que era talvez mais exigido pelos movimentos culturais, né, que exigiam um pouco mais de poder decisório em relação a isso. Mas eu acredito que se chegou a um bom termo nesse momento, tanto é que hoje, né, o governo federal veio a Porto Alegre, foi fechado esse acordo, e eu espero que a usina do gasômetro retorne e que seja acessível a toda a população, porque é um espaço fantástico, um espaço icônico da nossa cidade, e é um espaço que merece, né, ter, digamos assim, o acesso público e merece, né, com que nós tenhamos investimentos, mas que sejam, digamos, não tenham um cunho econômico. Porque esse era o problema central, né? Naquela parcerização pensada pela prefeitura, a empresa poderia fazer exploração econômica. Tanto é que tinha gente dizendo, inclusive, que o gasômetro poderia virar um shopping center, por exemplo, e que não é o caso. O gasômetro não pode servir para isso. Então, na verdade é isso, nós temos essa realidade, uma alteração da proposta inicial atabalhoada da Prefeitura de Porto Alegre e que, felizmente, né, recuou, e agora nós temos, no meu entendimento, um bom termo dessa cessão de uso por parte da União em relação ao município de Porto Alegre. Vereador Gessé, o advogado Gustavo Bernardes, que é integrante do movimento contrário à cessão nos moldes que foi proposto inicialmente, ele afirmou que não existiu diálogo da prefeitura com relação à questão quando fizeram
Desculpa, me faltou a palavra. Contratualização, né? Exato. Contratualização. Isso, quando botaram o edital, isso não existiu? Alegam que não teve audiência pública, né? Mas a principal audiência pública que nós tivemos recentemente foi as eleições, onde o prefeito Melo foi escolhido por 60% dos eleitores aqui na cidade de Porto Alegre, daqueles que foram votar, é verdade. E mesmo após a questão das enchentes, né? Então, o modelo que foi escolhido pela cidade de Porto Alegre pressupunha a questão de poder fazer parcerias público-privadas, que é o que o prefeito Melo tentou colocar nessa concessão. Algumas observações que eu discordo que tenha tido alguma vitória da esquerda nesse caso, do governo federal, da Maria do Rosário, Secretaria de Patrimônio da União. Por quê? Porque não se mudou fundamentalmente o modelo de concessão que foi previsto no edital. O edital está público ainda, só não tem a questão das datas, porque ainda tem, após assinada, que eles vão colocar as datas de qual é que vão ser os prazos para poder se habilitar, mas o modelo de concessão patrocinada, os valores que vão ser pagos pelo município de Porto Alegre para gestão, os locais que vão ter exploração econômica, como restaurante, cinema, teatro, café, bar, são os mesmos que estavam antes desse imbróglio trazido pela Maria do Rosário, através da Secretaria de Patrimônio da União. A única diferença que tem de julho de 2025, quando teve a liminar proibindo a concessão, e agora, é que agora o governo federal reconheceu, através aqui de uma portaria do Ministério de Gestão e Inovação, de 29 de janeiro de 2026, é que agora o município tem a autorização para seguir para a concessão. Então, o governo Lula, através dos seus ministérios e equipe técnica, concordou com o modelo de concessão patrocinada que o governo municipal tinha proposto lá em 25. Quais as diferenças? É que agora, bem lembrado pelo deputado, eu tinha esquecido isso, foi criado um conselho de artistas que vai ser consultivo. Então, vão poder fazer reuniões para debater o que pode ter, o que não pode ter, mas ele é consultivo. Então, isso de fato mudou. Essa foi o que o Melo cedeu para conseguir fazer a concessão da usina. Além disso, disponibilizou datas para a usina das artes. Isso de fato conseguiu, porque ele tinha legalmente o direito antes, foi esquecido de colocar no edital e agora de fato colocou. E o terceiro foi que conseguiu, se não me engano, pelo que eu fui lá fazer a vistoria hoje, mais uma sala para que esses grupos artísticos possam atuar de maneira gratuita. Se nós tivéssemos, lá em junho de 2025, quando foi cancelado por liminar, oferecido para o governo federal uma sala, a possibilidade do Usina das Artes e o conselho, nós estaríamos já com essa concessão funcionando há mais de 6 meses aqui na cidade de Porto Alegre. Então, eu discordo que tenha mudado fundamentalmente, que houve uma grande vitória. Houve vitória para a Usina das Artes, o Conselho e mais uma sala. Mas foi fundamentalmente apenas isso que mudou. Então, é uma questão de modelo de gestão, de visão que cada um dos grupos políticos tem. Nós, da direita liberal, acreditamos que nós devemos utilizar os impostos para fazer reforma, criar infraestrutura e, num modelo de visão de gestão, utilizar as parcerias com os privados para conseguir fazer uma gestão mais eficiente. E outros grupos políticos entendem que a reforma tem que ser feita com dinheiro público, a gestão tem que ser feita pelo dinheiro público e não se deve ter, fundamentalmente, a exploração econômica, que é o que sustenta. Até tem uma questão que falam muito, é que o governo municipal vai gastar 96 milhões ao longo dos 20 anos de concessão, que 4 milhões, que 5 milhões, tem muito dinheiro que foi colocado de maneira muito errática dentro dessa questão. Qual é que é a lógica? 95 milhões ao longo do prazo de concessão, dividido por 20 anos, dividido por 12 meses, é mais ou menos 395 mil reais por mês, vai ser pago por trimestre, então 1 milhão a cada trimestre, mais ou menos, que o município de Porto Alegre vai pagar para aquela empresa que fizer a gestão poder utilizar nos custos. Mas tem uma questão importante aqui. Esse é o valor máximo aceitável para a licitação. Escutei na outra entrevista que o vereador deu, inclusive junto com o deputado Osterman, que uma das empresas, um dos grupos econômicos, políticos, sociais, que está interessado em apresentar proposta para assumir a gestão da usina do gasômetro é a CUFA, Central Única das Favelas. Se for viável, economicamente viável, a CUFA sustentar a operação, zerando o que ela exige como contrapartida do município de Porto Alegre, pode sair de graça a concessão. Mas, obviamente, para poder atuar, como é um patrimônio histórico, que tem um custo de manutenção, somente de ar-condicionado é mais de 100 mil reais por mês, porque são 11 mil metros quadrados de área construída, então, obviamente, tem um custo.
Então, o município de Porto Alegre colocou um teto de 1 milhão a cada trimestre para fazer essa concessão patrocinada, mas pode zerar, desde que aquele grupo econômico, aquele grupo cultural que for assumir a gestão, consiga, através de outras fontes de receita, fazer a sustentabilidade econômica dessa parceria. Deputado, houve esse diálogo, o resultado que foi atingido ficou a contento do movimento? O que poderia ter sido diferente nesse edital? Em primeiro lugar, alterou completamente, eu volto a insistir aqui, alterou completamente a noção e a proposta inicial da Prefeitura. Isso é indiscutível. Hoje, a Secretaria da Cultura de Porto Alegre, do município de Porto Alegre, ela que dá anuência a qualquer contrato realizado pela permissionária. Então, quer dizer, a Prefeitura hoje retornou o controle do imóvel público. É totalmente diferente. Vamos lá. Qual era a proposta da Prefeitura? Sei lá, a empresa X ia ficar 20 anos lá e dizia, olha, eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer, eu quero contratar, o show vai ser esse. Hoje em dia, a Secretaria da Cultura tem que dizer, olha, isso aqui não, isso aqui sim. Isso está no contrato. Então, quer dizer, houve uma alteração da proposta inicial, realizada pelo secretário Riesgo do Partido Novo. Já que estão falando tanto da Maria do Rosário, que não tem nada a ver com a história, né? Porque o secretário pode ter até trabalhado algum tempo no gabinete, mas o que isso interfere? Como se o secretário da parcerização, das parcerias público-privadas ali, ele não tivesse vinculação política, ideológica, vinculação com entrega de patrimônio público para iniciativa privada com um valor mais em conta, digamos assim, né? Então isso faz parte, é o jogo político. Agora, não é porque o prefeito Sebastião Melo venceu uma eleição que ele tem carta branca para cometer irregularidades e aprovar um projeto na base da ilegalidade. Isso é certo. A democracia funciona assim, não é porque tu foi eleito que pode fazer o que quiser. Então, para mim, isso demonstra os limites. E faltou diálogo, sim, por parte da Prefeitura, que só veio dialogar depois que aconteceu a liminar da Justiça Federal, embargando aquela proposta que tinha sido feita, ainda nem sei quanto é que custou aquele evento, né? Porque teve palco, teve telão, teve apresentação, show, e no final nada daquilo se sustentou. Agora, um nível de parceria público-privada, nitidamente, será necessário nesse momento. E eu nem vou discutir isso, porque, como eu já falei, café precisa erguer teatro, precisa erguer cinema. Quer dizer, dificilmente o poder público, nesse momento, teria um aporte financeiro para isso a curto prazo. Então, em algum nível, vai ter que ter alguma exploração econômica. Agora, no meu entendimento, a população de Porto Alegre tem que participar dessas decisões. Ela tem que compreender onde é que está sendo utilizado o dinheiro público, porque é o dinheiro dela, não é dinheiro do Melo, não é dinheiro da Prefeitura, é dinheiro de cada um de nós. E que foi aportado lá, o dinheiro já foi colocado lá. E aí eu coloco o dinheiro para outro explorar e fazer exploração econômica disso, lucrar em cima de patrimônio público. Esse é o debate central. Mas eu acredito que agora chegamos a um meio termo interessante. Não é, né, se a gente for conversar hoje com os movimentos sociais, não é o projeto que tinham como foco, como, digamos assim, ideia central. Muitos queriam, inclusive, que pudesse vir a se tornar um Centro Cultural Banco do Brasil, que teriam aportes financeiros robustos ali e teria um viés também bem focado na cultura e não na exploração econômica. Mas tem dificuldades desse tipo de contratualização porque o Centro Cultural Banco do Brasil, né, digamos, o banco não vai, eu acho que ele tem 2 ou 3 no Brasil, então quer dizer, não demonstraram interesse nessa proposta. E ao mesmo tempo também hoje a usina do gasômetro é um esqueleto, né, gigante, 11 mil metros quadrados, então dificilmente alguém do movimento social ou algum grupo cultural teria o valor suficiente para realmente erguer aquilo do zero. Então, não está se debatendo aqui a necessidade ou não de termos a participação da iniciativa privada. Agora, o que nós precisamos são datas para os artistas locais, o que nós precisamos é um controle social, por isso que é tão importante o Conselho de Cultura e outros entes participando do que está acontecendo no gasômetro, por isso que é tão importante que tenha transparência nas decisões, por isso que é tão importante que a Secretaria da Cultura possa colocar na caneta, dar a canetada final das decisões de quem está contratualizado ali, porque isso demonstra democracia, isso demonstra transparência e isso demonstra que, de fato, as pessoas, se não gostarem do rumo desse processo, podem mudar daqui a 4 anos.
alterar a gestão da prefeitura. Caso não tivesse sido feito dessa maneira, com a Secretaria da Cultura ligada à prefeitura tendo o controle sobre a usina do gasômetro, poderia mudar durante 20 anos a gestão do município e esse espaço permaneceria com a mesma gestão, independente da vontade popular, né, do eleitor que justamente escolheu o Melo dessa vez. E o Melo fez essa escolha, mas é uma escolha que não pode ser eterna, né? Ela não pode ser perene, ela tem que ter um prazo de validade para as pessoas irem avaliando ao longo do tempo. Vereador Essé, a gente colocou muito informações referente ao que aconteceu, né, da prefeitura. Eu queria ver a sua opinião com relação ao primeiro edital e as modificações que foram feitas, se elas realmente foram necessárias, né? O que lhe pareceu esse processo todo de modificação do edital? É que assim, não teve alteração do edital, porque o que existiu foi uma minuta de edital que veio para consulta pública. E justamente pela essa questão de ter sido colocado em consulta pública, se entrou com uma ação e se ganhou uma liminar que suspendeu a questão da consulta pública. Então, não teve mudança no edital. Hoje, durante a assinatura do contrato da ministra Esther com o prefeito Sebastião Melo, eu tive na presença do José Pirresgo, e ele mencionou que as duas únicas alterações, de fato, não no edital, porque se eu botar agora aqui no Google, aqui não vai ter edital ainda, porque a renovação do edital vai vir a partir dessa nova assinatura que foi feita hoje. As duas únicas mudanças que ele mencionou foi a questão do Conselho Consultivo e a questão do espaço para aqueles grupos culturais que tinham direito antes. Então, não tem mudança no edital. Enfim, a questão, o deputado vai manter a sua retórica de que fundamentalmente mudou completamente, e eu vou dizer que, pelo que o secretário José Pirresgo mencionou, as duas únicas alterações foram essas que eu citei. Então, na minha opinião, não mudou fundamentalmente. O que mudou foi que agora o governo federal exigiu como contrapartida a reforma da chaminé, e a partir de agora não tem mais problema o município de Porto Alegre fazer a concessão que tinha pensado lá inicialmente. Então, na minha opinião, não mudou, só teve essas duas alterações que eu mencionei inicialmente. O senhor manteria, então, o primeiro processo? É igual, só mudou duas questões. Se o Melo soubesse que para nós não perdermos 6 meses, 8 meses de discussão jurídica, bastasse dar mais uma sala e liberar o Conselho Consultivo e permitir que a Usina das Artes pudesse trabalhar, nós já teríamos superado isso. Então, na minha opinião, não mudou, mas, obviamente, o deputado vai ter as suas razões e talvez as suas interpretações do processo. E o fato de não ter acontecido esse acompanhamento popular, né? Isso foi um equívoco do prefeito Melo? Eu discordo que não tenha tido acompanhamento popular, porque exatamente a minuta que eu tenho aqui no meu celular, ela é para consulta pública, foi disponibilizada no site, e a partir disso é que se entraram com o liminar. Então, como é que não teve discussão pública se o edital preliminar foi colocado em consulta pública e utilizando como referência para fazer uma liminar para impedir a concessão naquele momento, que agora já foi superado? Então, eu discordo que não tenha tido debate. O problema do debate da esquerda é que eles não queriam que o Melo fizesse uma entrega tão importante para o município de Porto Alegre com essa questão da reabertura da usina do gasômetro, que é um símbolo aqui para a cidade. Mas é uma questão de visão de mundo, visão de gestão. Eu vou falar aqui o dia todo sobre a importância das parcerias público-privada, e o deputado vai ter uma outra visão, até mais suave do que talvez boa parte dos seus colegas, mas a gente vai ficar discutindo basicamente a questão de visão de mundo e questão de gestão de espaço público, se deve ser feito 100% pelo público, parcialmente pelo público, ou se 100% pela iniciativa privada. Deputado, se o senhor fosse construir esse edital inicialmente, qual seria o seu modelo ideal para essa... Não, como eu falei, eu acredito que algum nível de... A própria ocupação por grupos teatrais, de dança, né, acaba sendo uma parcerização de certa forma, né, porque eles não são membros do município. Então, tu tem uma contrapartida social e que, para mim, o que importa é que aquele espaço seja realmente democrático, amplo e de acesso público, e que fortaleça a cultura local, dos artistas locais. E aqui falo eu que hoje sou policial, mas eu fui criado dentro do teatro, né? A minha família vem da arte. Meu pai ele levantou 2 teatros privados, né? Um no Museu do Trabalho, aqui, que era um prédio público, que ele ergueu um teatro, e depois ele ergueu um teatro no Shopping DC. Então, assim, eu sei a dificuldade que é erguer e sustentar um espaço
de cultura, de empregar pessoas. Inclusive, eu trabalhei junto com ele na gestão desses espaços aí. Então, no meu entendimento, em algum nível, nós precisamos sim que o privado interfira nessas questões. Agora, a gestão de um aparelho público do porte do gasômetro não pode se submeter simplesmente ao interesse econômico. Esse é o ponto central. Nós não podemos ter, digamos assim, utilizar aquele espaço para exploração econômica pura e simplesmente. Digamos, os artistas colocados de lado, a população, né, daqui a pouco mais popular, pessoas que não podem mais acessar, porque daí isso tu abre uma janela muito preocupante para a nossa cidade num aparelho público extremamente relevante, como foi falado aqui, talvez o segundo símbolo da nossa capital. Então, por isso que eu acredito que algum nível de parcerização seja necessário, como eu já falei, nos cafés, restaurantes, porque o espaço tem de sobra para fazer isso. Agora, o controle, no meu entendimento, tem que permanecer com a Prefeitura de Porto Alegre, com a Secretaria da Cultura de Porto Alegre, com os conselhos, para que ali se defina como será essa gestão, mesmo que tenha essas parcerizações, e não simplesmente entregar para um empresário que tem todo o direito, né, se a prefeitura entrega para ele tem todo o direito de fazer dentro do edital, se ele cumprir as regras do edital, bom, aí ele vai começar a ditar o que se fazer dentro de um prédio público, pago com dinheiro público e que tem história e que não merece, no meu entendimento, ficar restrito a uma gestão privada. Vereador, existia a necessidade dessa parceria público-privada para este espaço? O ideal, na minha opinião, seria manter a questão cultural e o máximo possível desonerar a prefeitura. Mas existem alguns imbróglios em cima disso, né? Porque justamente se a prefeitura, através de um tombamento histórico, exige que seja feito a manutenção do espaço do jeito que se encontra, óbvio que toda alteração que vai ser feita ele vai precisar de uma aprovação da questão do patrimônio cultural, histórico, acaba sendo menos atraente para as empresas, para os grupos econômicos, para os grupos culturais que poderiam eventualmente, como se fosse ter acesso a isso através de uma parceria público-privada, fica menos interessante economicamente porque tu fica muito engessado naquilo que tu pode fazer. E é por isso, inclusive, que acontece, e você sabe da minha luta contra os abusos dos pedágios aqui no Rio Grande do Sul, mas é por isso que acontece que quando, no início, os pedágios são muito caros. Por quê? Porque tem toda uma questão de expectativa se vai ter retorno sobre o investimento, se de fato vai ser uma operação viável no longo prazo. Então, é meio comum em toda a parceria público-privada, aquela que é patrocinada pelo poder público, ou mesmo que tem por delegação uma cobrança de taxa para a operação, ele começar caro. Porque tu não sabe qual é que vai ser o retorno sobre o investimento, qual é que vai ser a sustentabilidade econômica no longo prazo, se vai trocar o governo, vai mudar o sistema de gestão, se aquela benfeitoria que eu fizer para, ao longo do processo, ela se rentabilizar e pagar o investimento, se ela não vai ser exigida a sua retirada dentro de um prazo, para a questão de patrimônio histórico, algo nesse sentido. Então, no início, infelizmente, acaba sendo caro. Mas, no longo prazo, a gente vê o exemplo, por exemplo, de Santa Catarina, da questão das rodovias, que lá os pedágios são muito mais baratos. Mas também por quê? Porque ele já tem tanto tempo implementado, quando renovou a concessão, renovou a parceria, as novas empresas que entram em disputa observam que o custo operacional lá estava tendo muitas ineficiências, obviamente que, como ela teve um prazo de 20 anos para fazer a sua captura, resgate econômico do seu investimento, ela acabou se acomodando num patamar mais alto. Então, essa empresa, quando acaba a concessão, normalmente não consegue se desfazer do peso que ela tem para manter essa sustentabilidade econômica, então ela acaba cobrando mais alto, mas quando renova a concessão, geralmente para uma nova empresa, acaba caindo um pouco o preço. Então, era o ideal ser esse tipo de modelo. Na minha opinião, tinha que vender mantendo as questões históricas e culturais, exigindo o tombamento daquilo que fosse de interesse público. Essa era a minha visão de modelo ideal. Mas como nós estamos avançando muito lentamente aqui em Porto Alegre, com concessões, patrocinando concessões e fazendo algumas alterações na filosofia de administração por parte da Prefeitura, vídeo agora, recentemente, mudaram o sistema de gestão de alguns postos de saúde, que era 100% do público, passou a ser parcerizado com algumas empresas que são como se fossem as mantenedoras. A gente paga lá para o portal de clínicas, para o Moinho de Vento, paga para
para o pessoal lá da Zona Sul para fazer a gestão de algumas empresas. Então, estamos mudando a filosofia de como gerir os espaços públicos da cidade de Porto Alegre. Então, nessa mudança, óbvio que não vai ser nem o que a direita liberal ideológica vai achar o ideal e nem o que talvez alguém de centro acharia o ideal, mas é o que foi possível dentro do que existia para poder avançar no modelo filosófico de gestão. Então, no longo prazo, a gente vai ver. Daqui a 20 anos, talvez 10, 15 anos, já vai começar a perceber se a alteração fez sentido ou não. Só para encerrar essa minha contribuição, o que era o trecho 1 da aula do gasômetro, que inclusive alguns deputados e vereadores de esquerda, não sei se foi o caso do deputado, não fui eu. Foram contra a revitalização, foram lá, zombaram do nosso arquiteto, urbanista, que veio fazer a proposta, foi prefeito, governador do estado do Paraná, nos brindou com a concessão, com a revitalização do trecho 1, que hoje é referência. Eu estou vendo muitas outras cidades, Guaíba, que tem orla, Lajeado, buscando isso aqui para levar para lá. E depois de um longo prazo, a gente começa a ver se deu certo ou deu errado. Acho que o trecho 1 e o trecho 3, embora tenha uma questão de imbróglio também de concessão, porque até agora está depois da enchente com dificuldade de reabertura, foi, na média, benéfico para a cidade. Então, filosoficamente, eu acho que tende a dar certo esse tipo de concessão, mas é óbvio que, como nós não elegemos 100% dos vereadores e 100% dos representantes com essa linha ideológica, então a gente avançou naquilo que foi possível. Eu espero que possa se provar tendo sido uma boa escolha para a gente poder continuar avançando nesse tipo de parceria. Para nós finalizarmos esse assunto e entrarmos no próximo, eu vou deixar a vocês um momento final para esclarecimentos ou para falar algo sobre o assunto aí para os nossos seguidores. Não, em relação, a essa questão do privado, do público, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um problema gravíssimo com os pedágios. Tem inclusive uma CPI nesse momento na Assembleia Legislativa. Porque o governador Eduardo Leite utilizou o recurso da reconstrução, praticamente 3 bilhões de reais, para a reforma das estradas. E ele cedeu essas estradas reformadas com dinheiro público para uma empresa fazer exploração econômica e cobrar pedágios, principalmente no sistema free flow, que é quando a gente não tem praça de pedágio. E muitas pessoas estão sendo cobradas e não sabem. Aí depois são multadas, tem que pagar, são multadas, quer dizer, mal informado ainda por cima. E o free flow, o argumento era que ele pode calcular o quilômetro rodado. Então tem várias praças de pedágio, digamos, pórticos, e que ao longo desse deslocamento se faz o cálculo mais ou menos de quantos quilômetros tu utilizou nessa estrada. Só que são muitos pórticos. E isso faz com que as pessoas gastem mais em pedágio. Então, quer dizer, é um sistema que se utilizou de dinheiro público, da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, para depois pegar esse dinheiro que poderia ter sido utilizado em outra área, para que depois a iniciativa privada fizesse a exploração. Aí, é claro, as pessoas vão entrar na estrada e vão dizer: olha, essa estrada está muito bem. A iniciativa privada fez a sua parte. O empresariado aqui cumpriu a promessa. Só que, na verdade, foi com dinheiro público. E só existe uma exploração e manutenção daquilo. Em algum nível, talvez a gente tenha que aceitar que existam privados atuando nos pedágios. Agora, o preço dos pedágios são abusivos. A questão do governo estar colocando recurso público e depois entregando para a iniciativa privada cobrar um valor altíssimo, isso tem que ser discutido. Então, eu acredito que a gente tenha que debater os modelos, e esse discurso, por exemplo, de que a iniciativa privada dá conta de tudo, isso não é verdade, porque quando acontece uma crise, como aconteceu aqui em Porto Alegre com a enchente, quem teve que agora assumir muitas responsabilidades da destruição que aconteceu na orla está sendo a Prefeitura de Porto Alegre, com recursos públicos. Esse é o acordo que está sendo costurado. Então, em algum nível, o poder público sempre vai ter que fazer algum aporte e sempre vai ter que participar disso. Então, a gente não pode demonizar. A própria situação envolvendo, por exemplo, os postos de saúde terceirizados. Existem críticas absurdas em relação a isso. Porque muitas vezes o gestor do momento, com o interesse de entregar para a iniciativa privada, ele deixa o serviço precarizar, ele deixa sucatear, ele não faz investimentos. É só a gente observar o caso do gasômetro. Voltando aqui ao nosso caso, o gasômetro estava fechado desde 2016. E quem é que administra essa cidade desde 2004, praticamente?
É sempre o mesmo grupo político. Administrou durante 12 anos até fechar o gasômetro porque não tinha condições de sustentar um aparelho público. Aí ficou todo esse tempo fechado, aí se coloca dinheiro público para entregar para a iniciativa privada. Então são esses pontos. Por exemplo, a Sabesp em São Paulo, privatizaram a água, o Tarcísio deu marretaço lá, a famosa imagem do marretaço lá na Bolsa de Valores. Hoje a Sabesp está colocando o preço da água num valor impraticável, aumentou o valor da água. A mesma coisa a Serra Equatorial aqui no Rio Grande do Sul. Vamos privatizar que vai melhorar. Eu pergunto aqui para qualquer pessoa se está satisfeita com o trabalho da Equatorial ou com a RGE em alguns setores. Teve até, mais uma vez, CPI hoje na Assembleia Legislativa. Mas no momento que está contratualizado, no momento que se entregou o patrimônio público, não adianta mudar governo, não adianta mais espernear, não há alteração de gestão. E eu sempre me pergunto, qual é o interesse das pessoas que são contra o Estado, contra o básico? E eu não estou dizendo que o Estado tem que ser com E maiúsculo no sentido de ele dominar todo o campo econômico, tudo tem que ser estatal, toda a gestão tem que ser estatal. Não é isso. Eu não acho que a orla do gasômetro aqui, a orla do Guaíba, tenha que ser totalmente estatal e que a prefeitura tenha que colocar todos os barzinhos, não é isso. Mas algum nível de gestão tem que acontecer. Porque muitas vezes, por exemplo, acontece como aconteceu um tempo atrás, que era R$50 o estacionamento ali naquela região. É um absurdo. E aí, se o poder público não está interagindo com o privado, não está fazendo a sua parte de fiscalização, fica muito difícil. Então, nem o céu, nem o inferno. Agora, o controle público tem que permanecer. Porque senão, qual é o objetivo das eleições? Se não é a questão de gestão. E por que as pessoas que odeiam tanto o Estado e aquilo que é público procuram cargos públicos para gerir aquilo que não querem mais gerir? Então não sabem gerir, porque se soubessem gerir, dizem, eu sou um bom gestor, assumiria e resolveria os problemas da cidade. Agora, não, eu sou um bom gestor, eu assumo, não, eu entrego aqui para um terceiro tocar para mim porque eu não tenho condição de gerir isso. Então são debates importantes e que a gente não pode demonizar nem o empreendedor e muito menos, né, o poder público, que tem o seu papel fundamental e que muitas vezes é o que salva, né, as situações, inclusive do privado, em calamidades e em situações extremas. Vereador? Não, essa questão de modelo de gestão, ela faz todo sentido e eu não estou falando que o servidor público que faz a fiscalização de uma área específica é mal intencionado. A questão é que as ferramentas que um servidor público tem para fazer a cobrança, o apontamento, em alguns casos ela acaba sendo benéfica, porque ele tem estabilidade e pode de fato cobrar, se expor fazendo a cobrança daquilo que é certo, mas em outras questões ele não consegue atuar. Vou dar um exemplo agora, já que o deputado também falou da questão da concessão das parcerias com a saúde, para lembrar da questão da educação. Eu propus para a Prefeitura de Porto Alegre que a gestão da educação pudesse ser feita também de maneira parcerizada. De que forma? Hoje o município tem 100 escolas municipais e mais 100, 200 creches que são parcerizadas com entidades comunitárias, como se fosse. E hoje, literalmente, o município de Porto Alegre tem 2, 3 fiscais que ficam rondando as creches comunitárias, fazendo a fiscalização, se as compras de alimento foram adequadas, se o RH está de maneira adequada, se tem um pedagogo, se tem um psicólogo, se tem um pessoal para fazer o atendimento, segurança, vigilância, coisas desse sentido. Imagina 3 servidores públicos fiscalizando 200 escolas. É óbvio que vai dar errado, porque o modelo a ferramenta que um servidor público tem para fazer a fiscalização dessas comunitárias, ela é ineficiente. Agora, esse mesmo servidor público fiscalizando 5 contratos com, exemplo, Colégio Rosário, Colégio Santa Inês, Colégio Farroupilha, Colégio não sei o que, Colégio não sei o que, ele tem em 5 contratos a fiscalização das 200 escolas. Então, qual é que é a lógica de manter o poder público como o fiscalizador de contratos, fazendo contratos robustos e essa questão de RH e gestão dos pormenores ser delegado para alguém que já provou competência. Eu queria que todo o aluno pobre da cidade de Porto Alegre pudesse ter a mesma qualidade de ensino do colégio mais caro da cidade de Porto Alegre. O modelo de gestão 100% público pode ter pessoas muito bem intencionadas, professores vocacionados, mas não pode
um diretor que está preocupado com a educação fica preocupado em consertar o vaso do colégio, que isso é um absurdo. Então, a escola bem cuidada vem no sentido de fazer essa questão dessa mudança de modelo de gestão. Só que isso reflete em tudo. Questão da orla, questão da saúde, questão da educação e também na questão do modelo da usina do gasômetro. Então, são filosofias. A direita liberal entende que é melhor nós fazermos contratos, firmarmos contratos com privados e fiscalizar a execução do contrato, e outros grupos políticos entendem que a gestão tem que ser mais própria da própria prefeitura. O que eu discordo, não só pela questão de ser ineficiente, mas também pela ingerência política. Vamos supor que, ao invés de nós termos uma empresa que vai cumprir o edital, que vai ter 100 dias para que o poder público possa utilizar, 100 datas que o poder público possa utilizar para atividades culturais gratuitas de acesso amplo e restrito da população, agora deixasse de ser privado naquilo que foi permitido na concessão e passa a ser 100% público. Será que o deputado, os seus representantes do movimento cultural não se sentiriam constrangidos porque tem um governo que é mais centro-direita tendo que se submeter a um governo de direita para poder usar o espaço público? Ou, pelo contrário, vamos supor que ganhe na próxima eleição o PT. Será que algum artista de direita teria autorização para poder atuar, sendo que agora a gestão é 100% política e não regulamentada por uma questão de uma concessão, algo nesse sentido? Então, são questões de modelos de gestão. Eu entendo que tem que ser algo mais flexível, contratualizado e fiscalizado, mas tem pensamento diferente e, com certeza, a população, ao ver um modelo e outro, acaba num gradiente, acabando escolhendo ou por um lado ou por outro, e o modelo que eu entendo é que tem que ser aquele mais leve, mais na questão de gestão de contratos. Deputado. Não, eu não quero me aprofundar muito, mas só lembrando que o maior escândalo de corrupção que aconteceu em Porto Alegre foi numa parceria público-privada na educação. Então, quer dizer, a gente achar que essa é a solução e que está tudo resolvido e que entregar para o privado vai ser uma maravilha. Não, eu discordo, só um detalhe que eu discordo, que foi uma parceria público-privada. Foi uma compra de uma licitação que foi fraudada, que obviamente as pessoas mas era uma lógica de parcerização. Não é uma parceria público-privada. Mas porque, infelizmente, corrupção acontece. Mas eu só estou dizendo que muitas vezes a gente acredita que isso... que o poder público... Todos nós discordamos disso, obviamente. Não, claro. Mas eu digo, a gente vai numa linha de que tudo que é público é ineficiente e aí a gente começa a abrir muitos flancos. Dentro da lógica, até acho que é bom a gente conversar sobre isso. E como tu é servidor público, eu também sou servidor público, eu entendo que o serviço público também tem a sua importância. E tu é servidor público, a tua estabilidade é prova disso. Por quê? Porque é bom que tenha servidor público que fique no longo prazo dentro da gestão, porque ele tem a memória do que aconteceu. Isso, exatamente. Um problema que acontece muito, e é o problema dos cargos de confiança, é que cada vez que troca o governo, troca todo mundo e perde a memória do que está acontecendo. Então, uma das lógicas da importância de ter servidores públicos também é justamente a manutenção da memória, e nós dois concordamos nisso, com certeza. Perfeito. Só isso. Sobre o assunto da usina do gasômetro, acho que nós finalizamos aqui. Espero que todos tenham a sua opinião, tenham entendido a opinião dos integrantes aqui da mesa. Eu queria passar para um outro assunto agora, que nós estamos em 2026, um ano de eleição, um ano que vai ser um ano agitado no meio político. Eu queria vou fazer a mesma pergunta para os dois. Deputado, a esquerda, ela vem unida? Existe a possibilidade de o PT abrir a mão da cabeça de chapa da chapa para o governo do Estado aqui em 2026? Sim. Existe um debate muito profundo em relação a isso. Me parece que as portas de oportunidade de mudança de quem será digamos, cabeça de chapa, elas vão ficando cada vez mais difíceis de serem alteradas. Mas eu tenho uma compreensão de que seria muito relevante que nós tivéssemos uma frente ampla nas eleições aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Seria muito importante estarmos com o PDT, com o PSB, e aí com a Federação e o próprio PSOL e Rede. Então, eu não vejo, eu não consigo compreender que nós tenhamos uma situação de vantagem não estando unidos desde o princípio. Agora, a gente sabe que, por outro lado, também tem interesses partidários dessas outras siglas. Por exemplo,
o PDT ele permanece no governo Eduardo Leite, né? Ele tem secretariado no governo Eduardo Leite. Ele tem participação no governo. Então, por outro lado, o PDT também talvez não tenha interesse, né, de participar de uma frente ampla nesse momento por essas questões que existem, né? Lastimo muito, porque no meu entendimento nós teríamos que trilhar um caminho lado a lado, até porque temos consenso em nível federal nesse momento. Então, para mim, é uma eleição muito polarizada, uma eleição complexa, uma eleição em que a gente vai ter um fator nacional, mas que, diferentemente das outras eleições, nós não temos uma terceira via da centro-direita. Por exemplo, na última eleição nós tínhamos o Onyx, né, representando o bolsonarismo, o Edgar Preto representando o Lula, o PT, enfim, e no meio disso tínhamos o Eduardo Leite representando, digamos, entre aspas, o centrão, a terceira via. Nesse ano, me parece que esse campo, né, que o Eduardo Leite representa, que é essa centro-direita, entre aspas, democrática, não tem conseguido apresentar ainda um nome à altura para essa disputa, o que coloca numa situação de polarização. A Juliana Brizola performa muito bem, né? Resta saber se o próprio PDT vai colocar ela como candidata, que me parece que está num compasso de espera, e essa espera muitas vezes dificulta as negociações. Como é que, por exemplo, o PT esperaria o PDT em março, parece que a expectativa que eles colocam ali para definir, para saber se será vice, se será candidato ao governo. Então, são questões complexas. Agora, o fato eu espero que quem esteja no segundo turno, seja, né, a Juliana Brizola, se for candidato, seja o Edgar Preto, que nós estejamos, então, unidos para fazer essa frente ampla e esse embate, porque, no meu entendimento, é muito difícil que não vá, por exemplo, né, o candidato do bolsonarismo não vá ao segundo turno nessas eleições, por tudo que está sendo colocado e pela debilidade da ala governista, digamos, da direita democrática do estado do Rio Grande do Sul. Vereador, além da pergunta já feita ao deputado, se a direita vem unida, eu vou acrescentar o que o deputado já falou com relação à questão da polarização. É o ano da polarização de novo? Bom, eu acho que mais unido do que a esquerda, a direita já se encontra hoje, porque existem mais nomes na esquerda com possibilidade de sucesso de ir para o segundo turno, tanto a Juliana quanto o Edgar. A Juliana, porque saiu relativamente bem posicionada da eleição aqui para a Prefeitura de Porto Alegre, embora tenha ficado em terceiro lugar. E o Edgar, porque tem o recalque de ter sido candidato, que quase foi para o segundo turno, perdeu por 2.300 votos para o Eduardo Leite. Com certeza o resultado teria sido diferente. Acho que teria ganhado o Onyx, mas de qualquer maneira, o resultado de 2022 teria sido diferente se o Edgar Preto tivesse feito 2.300 votos a mais na última eleição. Então, ele tem esse recalque de candidato a governador, a Juliana tem o recalque de candidata a prefeita aqui em Porto Alegre. Então, a esquerda hoje tem mais opções relativamente viáveis para competição na eleição de 2026. Já a direita, ela tentou ensaiar o Gabriel, que embora eu não acho que seja direita, eu acho que ele seja um extremo centro, mas a esquerda obviamente vê ele como sendo de direita, não parece ter viabilidade eleitoral, não conseguiu cativar nem mesmo a ala governista que teve com ele ao longo dos últimos 8 anos no governo Leite. Tanto que o Partido Progressista agora aprovou em convenção que ou vai lançar candidatura própria ou vai apoiar o Zucco, e a gente sabe que na prática decidiu por apoiar o deputado federal Zucco, que era o líder da oposição e hoje está em primeiro nas pesquisas a governador em 2026. Os republicanos têm uma tendência a acompanhar o Zucco, até porque o irmão do deputado Zucco também é deputado estadual, o deputado delegado Zucco pelo Republicanos, tem o capitão Martin, tem o próprio Vitorino, que são 3 deputados estaduais que ajudam a formar a base do Republicanos e que tem uma tendência a apoiar o Zucco. Então, Republicanos, Partido Progressista, e agora o Podemos anunciou que dentro da conjuntura de construção de sigla partidária vai apoiar também o Luciano Zucco, pré-candidato a governador. Então, hoje a direita ela está sim já unida em nome de um nome, que é o nome do Luciano Zucco, nosso pré-candidato a governador. Então eu vejo que o Zucco está no segundo turno, alguém vai chegar no segundo turno com ele, Juliana ou o Edgar Preto, nesse ponto de vista, daí dependendo ali da qual é que vai ser a construção da esquerda. Com relação à polarização, geralmente os extremocentristas costumam dizer que a polarização é ruim. Porque reduz o debate, fica em cima do ideológico. E uma coisa é tu lutar contra a realidade, outra coisa é tu compreender a realidade e entender que ela tem uma razão de ser. E eu acredito que a polarização, talvez contraintuitivamente,
seja algo bom. Por quê? Dá o exemplo da extrema esquerda. Tá? Imagina que tu é uma pessoa de centro-esquerda. E daí tu vê lá um deputado antifascista que fala que é contra a direita. Ele é firme naquilo que ele defende, embora discorde frontalmente daquilo que ele defende. Um eleitor de centro-esquerda, tendo visto ao longo de anos deputados e vereadores de centro-esquerda, quando chegou na hora de pegar e votar daquele jeito que a pessoa queria que fosse, o cara, porque era meio centro, acabou caindo para o lado do governo e votou contra aquilo que o eleitor esperava ver. O que ele vai pensar para se defender? Eu prefiro votar numa extrema esquerda do que votar num cara que quando chegar na hora ele vai cair para o governo. Pensa do lado contrário. Toda a desilusão que o pessoal da direita ficou com aqueles caras que disseram que era de direita, mas na prática acabaram se rendendo ao que chamam de sistema. Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, alguns aqui no estado do Rio Grande do Sul que nem voltaram mais. O eleitor votou naquele cara que ele achava que era de direita, mas esse cara usou a direita, se elegeu pela direita e caiu para o extremo centro, acabou indo para o governo e votando contra as convicções daquela pessoa que colocou lá. Então, a polarização é uma defesa do eleitor, porque se alguém de extrema esquerda votar contra aquilo que a esquerda defende, essa pessoa ela vai ser ostracizada no movimento. Então, a polarização é uma defesa do eleitor contra a decepção, que já aconteceu muito no passado. E a mesma coisa se aplica à direita, trocando o sinal daquilo que eu falei. Então, acho que a polarização veio para ficar e pode ver, nas eleições de 2020, quando o deputado se elegeu vereador, elegeram 3 ou 4... foram 10 vereadores de esquerda, mais ou menos isso, né? Mais 2 do PDT, eram 12. E na eleição de 2024 aumentou o número de vereadores de esquerda. Foi para 12, daquele núcleo duro da extrema esquerda. Então, o eleitor do centro, que era centro-esquerda, preferiu votar no extrema esquerda por mais confiança. E a direita também cresceu. Nós tínhamos 4 vereadores de esquerda, agora nós somos 9 ou 10 vereadores de direita, desculpa. Nós tínhamos 4 vereadores de direita e agora são 9 ou 10. De onde é que saiu esse pessoal? Saiu do centro. Então, na verdade, eu entendo que a polarização, óbvio que nós que estamos, entre aspas, nos extremos, talvez nos beneficiemos dessa discussão, mas a gente se beneficia porque o eleitor está calejado, está com medo de ser traído e ele busca naquelas pessoas que mais agudizam a sua opinião, alguém que não os decepcione quando chegar na hora de votar as coisas mais complexas. Só para dizer, né, o Gessé falou que ele se colocou como extrema-direita. Eu não me coloco como extrema-esquerda, porque se eu fizer isso, eu vou ser criticado nas redes sociais pela extrema-esquerda, porque eu não sou considerado extrema-esquerda nem pelos movimentos mais à extrema-esquerda. Tá, só um detalhe. Só um detalhe. Eu não lembro de falar que eu sou extrema-direita, mas eu sou direita de verdade. Mas... Bom, que seja, mas é que tu falou os polos e tal, extrema-esquerda, depois eu inverto o polo. É só para dizer, eu não me considero de extrema-esquerda, inclusive sou muito criticado por setores da extrema-esquerda, só para deixar claro. Depois eu saio na rua aí e vou me xingar. O que tu tá dizendo? Tu é quase direita. Não, também não vamos tão longe. Eu sou um cara de esquerda. Né? Aproveitando, nós estamos nesse debate entre esquerda e direita. Deputado, o senhor tem um projeto antifascista, né? O que faltou para mais 4 anos, né, deputado estadual, e se nesses próximos 4 anos continuará com esse projeto e de que forma? Não, porque é importante que as pessoas compreendam, né, qual é o conceito do antifascismo. Porque o antifascismo é um termo muito amplo, assim. As pessoas às vezes vinculam com movimentos A ou B, mas na verdade o antifascismo ele é herdeiro lá da Segunda Guerra Mundial. Eram grupos que se mobilizavam, pessoas que se mobilizavam contra o fascismo, ponto final, por isso que é antifascismo. E o que é o fascismo? Né? É essa lógica antidemocrática, autoritária, representando a extrema-direita e que tem um viés anticomunista, anti-esquerda, né? Totalitária, golpista. Então, é nesse sentido que a gente... E não é toda a extrema-direita que é fascista, é bom que se diga isso. Porque as pessoas às vezes começam a achar que então discorda é fascista. Não é isso, tem um conceito muito claro, histórico, e é por isso que a gente tem que se mobilizar, né, contra essa lógica racista. Eu digo, hoje é muito fácil de observar o que o Trump tem feito nos Estados Unidos, né, é um símbolo do fascismo. Né, entrando na casa das pessoas sem mandado, pegando pessoas que são imigrantes a partir do seu jeito de falar.
Então é isso que a gente se mobiliza. E muitas pessoas acham que é um fascismo imaginário, que isso não está acontecendo no mundo nesse momento. Pois bem, a gente tem o Trump aqui demonstrando justamente o contrário. Se alguém não está apavorado com o que tem acontecido nos Estados Unidos, eu não sei mais o que falta, inclusive em relação a brasileiros lá. E agora há pouco tivemos uma eleição em Portugal, onde um candidato fascista foi derrotado, mas nós temos países em que o fascismo vem avançando paulatinamente. E o Brasil é um país que tem um viés, né? Nós tínhamos um presidente, né? Bolsonaro eu considero um presidente fascista, mas não um Estado fascista. Mas esse sentimento permanece ativo, né? Esse ultramilitarismo, Deus, Pátria e Família, que era um lema nazista, inclusive, e que, por isso, a gente tem que se mobilizar a favor da democracia. E aqui, eu digo, a luta antifascista, ela está além da esquerda e da direita. Ela está naquele centro de pessoas que querem ter sua liberdade, inclusive, para divergir, para vir aqui num programa, dar o seu ponto de vista, né, sem nenhum tipo de censura, a não ser que cometa crime. Eu não sou também um defensor absoluto da liberdade de expressão para cometer crimes, como às vezes se levantam em algumas pessoas. Mas eu acredito que a divergência, a gente perder uma eleição e apertar a mão do vencedor, isso é importante, é de reconhecer a derrota numa eleição, isso é muito importante. Quando a gente é governo, saber negociar e dialogar com as partes derrotadas também é muito importante, e é isso que infelizmente eu tenho visto se degradar ao longo desse processo novamente, dessa lógica de polarização. E eu nem chamo de polarização, eu chamo de uma radicalização à direita, e acaba daí, por certa forma, chamando o outro lado como um contraponto, porque existe um centro que deveria ser uma direita democrática, que deveria fazer esse papel também de se mobilizar contra o avanço desse extremismo, né, da extrema-direita. E aí o que acaba acontecendo? Muitos acabam sendo cooptados, e nós temos, por exemplo, se a gente for hoje na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, um pouco diferente da Assembleia Legislativa, porque a Assembleia Legislativa me parece um espaço um pouco mais institucional, eu que tive essas duas vivências, mas se a gente for hoje para a Câmara Municipal de Porto Alegre, onde tem digamos, um grupo grande mobilizado nesse sentido, vira uma sessão de ataques, né? Vira uma sessão de discussão, uma sessão de confronto cotidiano. Por quê? Porque quando tu não reconhece aquele opositor, digamos assim, tu não reconhece o interlocutor, né, que está dialogando contigo como alguém que tem direito a falar, que tem direito a existir, direito de ocupar espaços na Câmara de Porto Alegre, como muitos aí foram podados porque não eram do partido A ou B, né, a presidência em um determinado momento tirou cargos porque não representava o seu grupo político, o que é um absurdo, né? Então nós temos que voltar a essa lógica democrática de termos divergências e de podermos construir mesmo na derrota e mesmo na vitória, mas que um não queira eliminar fisicamente o outro, silenciar o outro e principalmente vedar a possibilidade de ocupação de espaços. Vereador, em contrapartida, no início do ano, eu assisti uma entrevista sua com relação aos objetivos do mandato, né? Que seria acabar com a esquerda. O senhor vai dar foi uma entrevista no início do ano, num outro veículo que posso falar o veículo? Na RBS com a... Combater a esquerda. Isso, combater a esquerda, exatamente. Eu queria saber se o objetivo continua sendo esse, e também eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as suas pretensões desse ano de 2026, porque geralmente o ciclo normal é vereador, deputado federal, né? Sim. E é deputado estadual, depois deputado federal. E o senhor vai dar um passo à frente esse ano como candidato a deputado federal. Minha opinião se elege. Obrigado. Cadê minha opinião se elege? Obrigado, deputado. Bom, eu lembrei do que tu falou, mas não foi assim. Foi na entrevista, durante a primeira entrevista na RBS, durante a vitória, fui eu com as duas vereadoras trans, né, a Natasha e a Atena, e daí a frase que eu usei é que na política quem tem que brigar são as ideias. E eu realmente acredito nisso, porque a polarização, na minha opinião, ela é importante porque ela ajuda a dar segurança para o eleitor, mas quem briga na política deve ser as ideias. Porque esse debate é importante para isso, as pessoas vão analisar o que nós falamos aqui e vão tirar uma opinião que talvez seja mais perto daquilo que eu falei, ou mais perto do que o deputado falou, ou que talvez completamente diferente, discordo dos dois, mas
oportunidades como essa, poder debater em alto nível, ajudam a fazer as pessoas terem uma compreensão melhor do que está acontecendo e formar sua própria opinião. Então, eu combato a esquerda, porque eu acredito que a esquerda, na média, embora todas as pessoas sejam bem intencionadas, eu não consigo acreditar que qualquer pessoa saia de manhã, acorda de manhã e vai para trabalhar, vai para a Câmara querendo fazer o mal para a sociedade. Só que ideias têm consequências. E se as ideias que a esquerda defende prosperam, aquilo que a esquerda defende vai acabar prosperando. Se isso, no final das contas, for prejudicial para a sociedade vai acabar sendo prejudicada. E o contrário também. Se a direita tem ideias que não são adequadas e essas ideias acabam prosperando, no final das contas, a sociedade vai acabar pagando, embora achando que está acertando, pode acabar sendo prejudicada. Então, o que eu combato são as ideias da esquerda e eu acredito que, através de reuniões como essa, debates como esse, promovido pelo Porto Alegre Oficial, ajuda-se a ajudar a população a chegar uma melhor compreensão de modelo de gestão de cidade e, no longo prazo, esse excesso de informação ajuda a trazer mais acertos para a gestão. Então, isso é uma coisa que eu penso. E qual é que era a outra pergunta? Sobre o seu plano esse ano. Por que vira federal? Tá. Eu fui vereador em Riamão, fui vereador em Porto Alegre, fiquei em primeiro suplente para deputado estadual. Fui para o PL por uma questão de contexto, de meio de comunicação, redes sociais e posicionamento, pauta. Eu acabei me tornando vereador uma vontade de Porto Alegre. E para mim seria conveniente vir a estadual, porque obviamente é prestigioso ser deputado. Eu gostaria de ser colega do deputado Hadi na Assembleia Legislativa. Porém, nessa lógica de debate de ideias, de antagonismo de ideias, tentando formar uma sociedade melhor, eu entendo que o nosso foco da direita deve ser a Câmara Federal. Se eu fosse presidente nacional do PL, eu, entre aspas, obrigaria que todos aqueles que têm alguma viabilidade viessem à federal, porque, na minha opinião, a disputa hoje está na Câmara Federal e no Senado, principalmente. Então, se fosse para um projeto pessoal, seria muito mais conveniente vir estadual, que eu acho que, depois de ter feito 23 mil votos para vereador em Porto Alegre, conseguiria fazer 30 mil votos para estadual no Rio Grande do Sul. Não, um chute. Mas como o Brasil e a direita precisam representantes a nível federal, eu, entre aspas, venho para o sacrifício, obviamente que esperando me eleger, mas se não der, eu vou ajudar que o meu campo de ideia ganhe mais força para poder ocupar uma vaga na Câmara Federal. Então, a ideia é justamente essa. Vir a federal para ajudar que este campo, que esses valores, esses objetivos possam ganhar mais energia para poder representar lá em Brasília o nosso estado e esse campo de pensamento. Bom, peço desculpas por ter utilizado a palavra errada, né? Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado também pela presença dos deputados e vereador. E peço desculpa por qualquer coisa também. Não, tô no meio aqui de duas feras aqui, gera um pouquinho de nervosismo e tal, primeira vez, mas aos pouquinhos a gente vai só... E elogiar, né, as ideias dos dois, o formato que foi esse debate de hoje, né, uma forma respeitosa, né, de dois políticos que dois pensam, extremos. Exatamente, que pensam diferente, mas que hoje estão aqui para manifestar a sua opinião de forma respeitosa, e eu agradeço a presença de vocês. Bom, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao deputado também. Nós somos colegas, tivemos alguns embates já na Câmara de Vereadores, menos do que deveria. Acho que se eu tivesse brigado mais com ele na Câmara de Vereadores, eu teria me eleito deputado. Mas acabei não seguindo os conselhos dos meus assessores lá. Mas estou sempre disposto, gostei do nível do debate. Foi no campo de ideias, cada um representando aquilo que acredita, não foi escrachado, não foi de baixo nível, então sempre que tiver a oportunidade de me convidar, mesmo que seja com o deputado, pode saber que eu vou aceitar o convite, porque acho que nós representamos polos diferentes, mas soubemos nos respeitar naquilo que cada um de nós representa. Não, é isso, e é sempre uma honra. Eu gosto do bom debate, gosto de pessoas que defendem suas ideias e que representem, de fato, um projeto, mesmo que seja antagônico, né? Eu sempre digo, eu gosto de participar de debates de ideias opostas, porque muitas vezes nós falarmos para nós mesmos é um consenso, né? Eu fico falando ali, todo mundo aplaude, porque a gente está no meio que todo mundo concorda com algumas ideias,
E eu acredito que isso acaba não testando a gente, não colocando a gente em contradição, não colocando a gente numa situação de desafio. Então é muito importante que a gente tenha essa possibilidade de dialogar com pensamentos divergentes, mas que tenha como principal conteúdo o centro democrático, a defesa intransigente da democracia e de uma construção de uma sociedade melhor. Porque cada um pode pensar uma maneira de como vai construir essa sociedade. Cada um tem o seu, a sua construção familiar, religiosa, educacional. Cada um vem de um lugar diferente e a gente tem que compreender essas diferenças. Mas quando a gente consegue chegar num patamar de, mesmo nas divergências, defender o centro democrático e a ideia do melhor para a nossa cidade, por exemplo, como é o assunto hoje, acho que isso é o que vale a pena. Então, agradecer demais a oportunidade aqui pelo Porto Alegre Oficial ter dado esse brinde aqui a todos nós e eu tenho certeza também a todos os telespectadores. Muito obrigado, então. Eu sou o jornalista Albano Gado. Vocês podem assistir esse debate no YouTube do Porto Alegre Oficial e os cortes nas páginas Porto Alegre Oficial, Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Um forte abraço e até a próxima.